país tem uma cidade capital. Alguns têm até duas. É a cidade que geralmente detém o assento de poder dessa nação específica. Às vezes, não é a cidade mais conhecida, como acontece nos Estados Unidos da América, no Brasil ou na Austrália. Coincidentemente, analisaremos três casos deste vídeo. E muitas vezes, a capital de um país nem sempre foi a mesma ao longo de toda a sua história. Na verdade, a maioria deles mudou com o tempo. A capital da Dinamarca era Roskilde em 1020, só se mudando para Copenhague em 1443. Portugal tinha sua capital em Guimarães, depois em Coimbra, antes de mudar para Lisboa em 1255. Marrocos mudou a sua capital de Fez para Rabat em 1912. A Turquia de Istambul para Ankara em 1923. E a Rússia mudou de Moscou para São Petersburgo cerca de 7 vezes. Mas esses são exemplos históricos que muitos deles com séculos de idades. Eu quero me concentrar em alguns que são um pouco mais recentes, começando com os que estão aqui, começando, por exemplo, pela Austrália. Todo mundo associa a Austrália com Sydney, mas sua capital real é Canberra, dentro do território da capital australiana, criado propositalmente, mas nem sempre foi assim. Até 1901, quando uma federação de colônias britânicas foi formada, não havia capital, como Melbourne funcionando como a capital de fato ao abrigar a sede do governo. Sydney era a maior ou uma das maiores cidades e mais importantes cidades do ponto de vista econômico. Na época, disputava-se intensamente se Sydney ou Melbourne deveria ser a capital nacional. Chegando a um acordo, Melbourne deixou de ser a capital de fato e uma nova cidade foi construída, sendo fundada e nomeada Canberra em 1901. E as razões por trás dessa escolha pareceram tanto quanto insanas. Duas delas pareciam ser a regra dos 100 milhas. A Constituição australiana afirmava que a sede do governo da Commonwealth deveria estar no estado de Nova Gales do Sul e estar a uma distância não inferior a 100 milhas de Sydney. E dois, o clima. Os líderes australianos aparentemente queriam uma cidade mais fria para trabalhar. Oficialmente, não houve mudança de capital, mas, na prática, sim. Melbourne era a capital de fato nos tempos coloniais, com Canberra se tornando a nova. A seguir, Brasil. O Rio de Janeiro era a capital histórica do Brasil. Tornou-se até a capital temporária de Portugal quando o rei Dom João VI mudou-se para a colônia, que tinha lá durante a invasão de Napoleão a Portugal em 1808. Porém, em 1960, mudou-se para Brasília, cidade construída para se tornar a capital do país. Mas por quê? Bem, várias razões. Primeiro, o superpovoamento do Rio, né? Segundo, para fomentar o crescimento do interior. Como muitas das outras nações, a maior parte da população do Brasil está na costa, e isso foi um esforço para distribuí-la melhor. Terceiro, para tornar a localização da capital mais regionalmente neutra, conforme declarado na Constituição Brasileira de 1891. Estando no centro do país, é mais acessível por todas as regiões. E 4. Para eliminar a vulnerabilidade de ataques pelo mar. Embora eu imagine que por volta de 1960 essa ameaça não era tão presente. Mudando para a Alemanha.
A capital da Alemanha nunca realmente foi nomeada. Isso é um exemplo perfeito de uma capital temporária. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em leste e oeste. Berlim também foi dividida em duas, mas estava localizada dentro da Alemanha Oriental. Por isso, não era prático para ela funcionar como a capital da Alemanha Ocidental. Então, a cidade de Bonn foi escolhida para se tornar a capital. Depois da reunificação alemã, Berlim voltou a ser uma opção para a capital. A decisão da reunificação, no entanto, não determinou que as instituições políticas da República também voltassem para Berlim, e alguns defendiam que deveriam permanecer em Bonn, e uma situação semelhante aos Países Baixos, onde Amsterdã é a capital, mas Haia é a sede do governo. O debate foi resolvido pelo Parlamento da Alemanha em 1991, por uma votação de 338 a 320. O Bundestag voltou para mover a sede do governo de volta para Berlim. Uma decisão apertada por apenas 18 votos. Bonn ainda compartilha o status de sede do governo da Alemanha, com Berlim como presidente e chanceler e muitos ministérios mantendo grandes presenças lá. Outro grande caso é o dos Estados Unidos da América, e este também tem a ver com as capitais temporárias. A capital deles hoje é Washington, D.C. Porém, durante o seu processo revolucionário de independência, o país teve várias capitais, conforme estipulado pela Lei de Residência. Filadélfia serviu como a primeira capital temporária dos Estados Unidos, entre 1790 a 1800, enquanto que Washington, Distrito de Colômbia, a construção de Washington, Distrito de Colômbia, estava em andamento durante a Guerra Revolucionária. Neste período, o governo também estabeleceu sedes provisórias em outros locais, fugindo das invasões britânicas. Exemplos disso foram Baltimore e Anápolis, em Maryland, Lancaster e York, na Pensilvânia, Princeton, Trenton, em New Jersey e, acima de tudo, Nova York. Em janeiro de 1785, o Congresso se reuniu em Nova York e, por mais de 5 anos, serviu como a sede de fato do poder. Foi aqui que George Washington prestou juramento como primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Essencialmente, os Estados Unidos da América não tinham uma capital e depois decidiram mudar isso. Eles escolheram que seria de imediato, mas as necessidades os fez diferentes até que seu plano fosse cumprido. Em nível subnacional, também há exemplos de mudanças de capitais estaduais. Por exemplo, no Texas, que teve cerca de 5 capitais temporárias diferentes antes de se mudar para a atual em Austin.